Amados, boa noite. Meu Deus, quantas atividades. Graças a Deus. Vamos cumprindo com nossos deveres, não é? Hoje tivemos uma conferência muito bonita, proporcionado pela... Oi, linda, boa noite, Cláudia, boa noite, amor, boa noite. Proporcionada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, e é a sexta conferência do país todo, e a segunda em Ibitinga. Oi, filha, boa noite, amor, tudo bem? Oi, Glaucia, querida. Oi, Marcos, querido, boa noite, amor, boa noite. E, então, foram assuntos tratados sobre a necessidade de criar colocações precisas no município para que o idoso seja bem tratado, não seja abandonado, criar políticas públicas. Foi muito bom. Mas só que cansou. Eu tive que descansar à tarde, depois aí vamos lá. Mas foi bom porque já estamos dando olhos para a criança e adolescente. Agora, para os idosos, tem muitos que necessitam. E, naturalmente, quando os filhos crescem, foi o que a gente comentou na abertura, pela luta do dia a dia, luta, correria, isso e aquilo. Então, muitos colocam os pais nos asilos, com todo respeito, claro, a gente... mas, não. O idoso gosta do seu canto, da sua caminha, gosta da prosa das pessoas da casa, daquele cafezinho quente. Então, foi muito bom. A gente precisa, eu acho que vai nascer aqui em Bitinga, o Conselho Tutelar do Idoso. Se alguém estiver sofrendo algum deboche, alguma coisa, ou a família, alguém, vai haver um conselho para isso. E aí, muito bom. A gente vai vendo coisas maravilhosas acontecendo. Aí eu penso na lei do progresso. A espiritualidade não cessa de trabalhar, não cessa. E a gente precisa fazer a nossa parte. Mas em todos os setores onde você está, participa, faça, é muito bom. E nós estamos na nossa lição, que bom, gente, 86. Já estamos, e é uma alegria esses estudos, por quê? Porque estando atrelados a esses estudos sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho é Jesus, não é? Nós vamos estar conectados com os melhorados, com as criaturas de luz, com os seres iluminados, os maravilhosos, não é? Então, é uma bênção. Vamos em frente. E que Jesus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho, seus pensamentos, suas atitudes. Abençoe tudo que te cerca. Porque nós temos muito mais a agradecer do que pedir. José Paulo, meu amor. José Paulo é um ex-aluno lindo. Ele é evangélico e está falando aqui boa noite, abençoada para todos os participantes da palestra. Você também, amor. Tudo de bom para você. Que vamos conversar? É tão bom, Zé Paulo. A gente sai daqui
sai desse encontro mais fortalecido, porque todas as religiões conduzem ao Pai. Então, é errado esse pensar de faccionismo, essa é certa, aquela não é, não é isso, não é isso. Onde tem Jesus, tem amor, o resto tudo é maravilha. Vamos lá. Em O Livro dos Espíritos, nós estamos já ainda no livro 2 e no capítulo 8º, nós já estamos na questão 411. E na questão 411, que vai falar, nós estamos trabalhando o quê? O sono e os sonhos. Vimos bastante coisa a respeito disso. Na 411 está assim. Porque é o seguinte, vou ter que compridar um pouco. Gente, eu acho tudo tão válido que eu peguei, Zé Paulo, você vai gostar. Eu peguei o Velho Testamento e fui ver Isaías e Miqueias. Onde que fala, aqueles dois falam, que o Messias teria o final que teve. Isso numa previsão de mais de 700 anos antes de Cristo. Achei e fiquei feliz. Por quê? Porque é o seguinte, os profetas eram pessoas, entende? Eram pessoas com capacidade de conhecimento espiritual muito grande e que fazia esse tipo de colocação, entende? E é bom, tá? Só que eu acho a Bíblia muito difícil, viu, Zé Paulo? Precisava ter uma Bíblia mais fácil, tá? Vamos lá. Na 411, a respeito ainda de sono e sonhos. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte. Então, está dormindo, deixou a matéria, desligou-se, que nós sabemos que o espírito não descansa, é a matéria que descansa. Aí vem uma pergunta que fizeram, se vai saber a época da sua morte. Resposta: frequentemente ele a pressente. Algumas vezes tem plena consciência, e é isso que no estado de vigília lhe dá a intuição. Daí vem o fato de certas pessoas preverem, algumas vezes, sua morte com grande exatidão. Eu gostei da pergunta, gostei da resposta, mas não me interessa. Eu não quero saber. Entende? Eu quero aproveitar ao máximo a vida para trabalhar, entendeu? Mas, se isso ocorrer, se for permitido por Deus, tudo bem. Aceitação. Na 412, a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna. Então, a pessoa deitou, o corpinho descansa, mas escuta. E quando o espírito sai, fica ligado por laços fluídicos, mas quando retorna, pode experimentar um cansaço. Vamos ver o que os espíritos dizem. Pode sim, porque o espírito tem o perispírito, como o balão cativo tem o poste. Ora, da mesma forma que a agitação do balão abala um poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e
pode fazê-lo experimentar fadiga. Interessante que essa noite eu tive um sonho assim, que eu estava separando, para variar, professor, separando folhas para dar aula. E vai, e separa, e amontoa aqui, e amontoa lá, amontoa lá. E uma hora eu acordei, ai, que bom que é sonho, não tenho que separar papel. Entende? Mas eu poderia continuar nesse sonho e acordar cansada. Eu estava praticamente numa semi-atividade. Porque nós somos físico, perispírito, que liga a matéria ao espírito e o espírito. Então, nós somos, podemos cansar, sim, mas por isso que é muito bom, ao repousarmos, Pai Nosso, uma musiquinha suave, que eu esteja em contato com os maravilhosos, e acabou, tá? Normalmente é assim. E eu acho que todas as religiões recomendam isso. A oração antes de dormir, a oração ao se levantar, que eu tenha um bom dia. É isso aí. E aí, nós entramos num outro item. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Agora, vamos prestar atenção, por quê? Eu tenho 2 filhos que moram, não, um em Guaratinguetá, 3 em São Paulo agora. Então, veja bem, netos e bisnetos, vamos lá. Será que durante o sono eu posso visitar alguém, uma pessoa conhecida, uma professora amiga, um ex-aluno? Vamos ver como responde. Vamos ver lá, na 413. Do princípio é uma pergunta, da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla e simultânea existência, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isso é exato? A resposta: no estado de emancipação, quer dizer, a saída do espírito do corpo, no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas não são, propriamente falando, 2 existências. São 2 faces da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Então, eu posso estar dormindo e agora nós vamos continuar. Mas não tem 2 vidas, é uma só. O corpo descansa e o espírito sai. E aqui está falando. Vamos explicar bem. Oi, Estela. Boa noite, querida. Boa noite com carinho, linda. Então, a resposta está assim. Mais uma pergunta até. 2 pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Olha a resposta, gente. Sim, e muitas outras que creem não se conhecerem de outras vidas. Reúnem-se e conversam. Podes ter, sem disso, suspeitar amigos em outro país, em outro local. O fato, de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente
que fazeis isso quase todas as noites. Olha que interessante. Olha como é bom. Pode ser. Então, vamos supor, eu tenho uma dúvida para cuidar do meu marido bem, que remédio que eu vou dar, que alimentação que eu vou fazer, e coisa e tal. E durante o sono, eu posso sonhar, conversar com o médico, e eu acordar já com a resposta que eu precisar, achando até que sou eu, e não é. Justamente já é a orientação da visita que eu fiz à noite. Eu sempre já falei em outras lives, uma das colocações que eu não esqueço foi o seguinte: deitei, eu gosto de explicar bem, dormi, levantei. Escuta, espírita só vai no centro, toma passe e ora, e não sei o quê, e recebe espírito. Espera um pouco. Nós precisamos, isso faz 25 anos, fazer uma casa, um berçário para atender as mães que trabalham, atender criancinhas de 3 meses a 3 anos. Mas eu levantei com essa ideia, mas é minha? Não. Percebe? Olha que lindo. E aí, conversando com a comunidade espírita, concordaram e começamos a fazer almoços. Está lá a casa. Hoje, não atende mais a criança de berçário. Atende de 4 anos e 5, porque tem uma creche para cima. Então, nasceu disso, porque eu entendo que nós temos que trabalhar. Nós temos que dar o máximo de colaboração das nossas capacidades mentais para servir ao outro. Como eu vi hoje, essa conferência sobre o idoso. Já estou com um monte de ideia para falar para a equipe. Então, veja bem, isso é necessário. Isso nos livra de Alzheimer, nos livra daquelas doenças que tremem. Nos livra. Por quê? Porque você está ocupando o seu espírito na ótica do bem. É isso aí. E aquela pessoa que fica 80 anos, fala, mas estou velha, agora não vou fazer mais nada. Fica no sofá, no sofá. Aí quer saber da vida do filho, está tudo errado e não dá certo, fica descontente, não liga. Não. Deixa tudo correr. Vai fazendo outras, ocupando-se. Vai se ocupando. Mal de Parkinson. Isso aí, Glaucia. Então, você veja bem, pode ser que seja uma coisa hereditária, não sei, mas o velho, a pessoa idosa, ela precisa de atividade. E essas colocações, quanta gente precisando, hein? Quanta criança precisando, quanto adolescente, quanto idoso mal amado. Não sei, tem tanta coisa para realizar. E aqui está explicando. Durante o sono, a gente pode estar conversando com as pessoas e acorde e ter uma ideia ótima. Eu vou fazer, vamos fazer. Ninguém faz nada sozinho. Vocês sabem, nós sempre trabalhamos em conjunto, não? Então, aqui está falando, durante o sono. 2 pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono, sim. Só que tem uma coisa, vai lembrar? Não. Se for necessário, vai lembrar. Eu não lembro com quem eu conversei para essa ideia de fazer a Casa do Caminho. Eu não lembro, de jeito nenhum. Entende? É para o meu bem. Então, tivemos, deu a ideia, a equipe concordou. Então, é isso aí. E outras coisas podem acontecer na família, com os filhos, com os netos,
conversar, não faz isso mais, deixa de beber, vamos orar mais. Vai saber o que nós, durante a noite, não? A nossa saída, os nossos trabalhos durante a conversa com os entes queridos. Oi, Silvia, linda, boa noite, amor, boa noite. Domingo é você que fala, hein? Então vamos estar lá. Então, está aqui a última questão da noite, porque passa rápido. Não, dá mais duas. Na 415, qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? Resposta: fica comumente, ao despertar, uma intuição que é, frequentemente, a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que se as explique, e que não são outras que aquelas adquiridas nessas conversas. Vocês calculem assim, por exemplo, que bênção, quanto trabalho tiveram, por exemplo, Francisco de Assis, entende? Francisco de Assis, que deixou toda a fortuna, tudo, hein? E sentiu o chamamento de Jesus. Francisco, vai cuidar da minha igreja. Ele pensou que era reformar a igreja de São Damião, e não era. Era evangelizar as pessoas. Quanto, durante o sono, essas criaturas se encontraram com espíritos iluminados, felizes, orientando, e fizeram a trajetória que fizeram. Porque tem o seguinte: primeiro, nós estamos fazendo a caminhada que escolhemos antes de reencarnar. Você está com essa mãe, com esse pai, com esse filho, com esse marido, ou ex-marido, ou ex-mulher, já foi tratado lá. Bom, é o primeiro passo. O segundo, aí vem essa orientação do que precisamos realizar para ficarmos com a consciência tranquila, não brigarmos à toa, termos mais paciência com todo mundo e todas as coisas, entende? Então, uma é proposta que nós fizemos antes de reencarnar. E outra, às vezes, há um desvio, lógico. Às vezes há um desvio, escolhas erradas que fazemos. Mas, outras vezes, não. Você consegue caminhar durante uma existência o que você se propôs a fazer. Então, vou contar para vocês uma coisa. Na mocidade, eu uma vez pensei em separar do meu marido. Motivos que vocês sabem, comum, né? Bom, minha mãe, não pode, o que você vai fazer com 3 filhos, né? Aí, eu resolvi assim, durante o sono. Fui trabalhada assim. Não vai fazer isso. Você vai estudar. Principalmente espiritismo. Você vai estudar. Deixa o seu marido fazer o caminho dele. Deixa. E deu certo. Por quê? Olha, veja bem. Nós vamos fazer, se Deus quiser, 70 anos de casado. Mas quanta renúncia da minha parte. Não tem importância. Não tem importância. Porque, aí eu vejo explicação aqui. Eu vejo explicação. Não vou pensar que eu sou santa. Não é isso.
orientações que a gente vai tendo. É tão claro, é tão bonito. Então, agradecer a Deus, não é? Tudo isso daí. Então, aqui, ó. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? Não lembra mesmo. Resposta. Fica comumente, ao despertar, uma intuição, que é, frequentemente, a origem de certas ideias, que depois vêm espontaneamente, sem que se as explique, e que se não são outras adquiridas durante as conversas. O homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Olha que pergunta, a última da noite. O homem pode provocar, olha, hoje eu vou deitar e eu quero visitar o meu filho que fez uma cirurgia faz tempo, tarará. Eu posso pensar assim? Pode. Está perguntando. Resposta, gente. Olha que lindo. Pode. Ele, por exemplo, dizer ao dormir: esta noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Eis o que se passa. O homem adormecido, seu espírito desperta, e o que o homem resolveu, o espírito frequentemente está bem longe de seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando este está desprendido da matéria. Porque é o seguinte, o espírito não tem tanta preocupação com a matéria nossa, o nosso espírito, não. Isto se aplica aos homens já muito elevados. A outros passam de outra forma sua existência espiritual, entregando-se, aí é que vem ao perigo, às suas paixões ou permanecendo na inatividade. Posso beber durante o sono? Posso. Com os amigos infelizes. Posso acordar com aquela vontade de beber? Sim. Posso comer o que não deve? Posso. Faço. Com auxílio dos infelizes. Então, é tudo claro. Está claro. Então, pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas sua vontade, no estado de acordado, não é uma razão para que o faça. Às vezes ele não está com vontade de visitar. Não está. Deitou, vai visitar. Então, é muito importante, muito, muito importante, ao repousarmos, não? Olha, gente, agradecer o dia, agradecer tudo, até a dor, não? Os desconfortos, as tristezas, agradecer, porque temos que passar por provas e expiações, não? E pedir a Jesus e aos mentores e ao seu anjo da guarda que você esteja em boas companhias, esteja feliz, grandes diálogos e acorde bem. Mas para isso precisa orar, orar. Paramos por aqui, na 417. Estamos caminhando mais para frente, transmissão oculta do pensamento. Olha até onde nós vamos chegando. Paramos aqui na 417. Eu acredito que a nossa família espiritual... Oi, Joana Lem, boa noite, querida, boa noite.
E eu acredito que a nossa família espiritual começa a pensar assim. Hoje, se não pensava, antes de deitar, de calçar minha meinha quente, se tiver frio, o meu chazinho, né? E então vou fazer uma prece para eu estar em boas companhias. É necessário. Vamos fazer. E aí, estamos no Evangelho, que é uma coisa muito sagrada, que é Jesus sempre que fala. Nós estamos no capítulo 11. Amar seu próximo como a si mesmo. Que dificuldade de amar a todos. E interessante que nós sabemos que nós temos simpatias e antipatias de outras vidas, mas já vem orientação várias no sentido, aquela pessoa que você não tem, que chata, né? Você, só, bom dia, boa tarde, olá, tudo bem? Acabou. Não tem que falar mal, não tem que falar bem, não tem que falar nada. Leva a vida. Não é. É a lei. É amar seu próximo como você se ama. Porque não, a fala de Jesus é claríssima. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se houvesse entendimento disso para essa humanidade, para esse Brasil imenso, lindo, não teria acontecimentos desagradáveis no social, na educação, na política. Ninguém pensa nisso. Jesus passa a ser uma incógnita para as pessoas. Eles desconhecem essa figura. E é por isso que a gente batalha também aos domingos para falar dele. Coloca essa figura na sua vida. Acabou. Acabou. Impressionante. Deise, amada, aí tá ali o seu barquinho, viu? Do Rio de Janeiro, não? Que você me deu. E eu fico muito feliz que você entra na live, certo? Um beijo para você. Vamos ver hoje a lei de amor, que é pelo espírito de Lázaro. Hoje, na abertura da conferência, fui pega de surpresa, realmente. Ah, a senhora vai fazer a abertura? Mas como? Não preparei nada. Falei, pode deixar. Falei o seguinte, isso aqui, amor. O que o idoso precisa? De amor. Por que, gente? O amor cura. O amor fortalece. Então, você fala, tem uma linguagem que um filho dedicado, uma filha dedicada, não vai colocar o pai e a mãe no asilo, porque precisa trabalhar. Vai, tem que contemporizar. Entende? Então, a lei do amor é séria. E por que Jesus foi crucificado? Simplesmente porque se propugnou para falar de amor. 3 anos de perseguição absoluta, entende? Então vamos ver o que fala Lázaro. E esse Lázaro é aquele que Jesus ressuscitou, entre aspas, e que deu comunicação em Paris em 1862 para o Kardec. Olha o que ele fala do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado.
Como que eu vou amar uma criança que bate na outra, que soca a outra, vem as duas chorando para a diretoria? Aí você faz uma pergunta, que hoje falei na conferência. O que faz seu pai? Ah, é pedreiro, 6 anos. E sua mãe? É Belda. O que você vai fazer com uma criatura dessa se você não usar amor? Vem cá. Abraçar um menino, dar carinho, dar aconchego, dar tudo para ele sentir amado. Você agora é um grande colaborador aqui do educandário. Você não vai mais fazer isso. E começa a chorar, aí você também quer chorar. Aí faz com ele um Pai Nosso. Jesus está ouvindo. Deus vê tudo. Eu não sei, o mundo está esquisito. E a gente consegue. A gente consegue isso daí. Então, aqui está. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. O Sermão da Montanha, fantástico. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. E é verdade. E aquela pessoa que hoje age sem amor, ela não evoluiu espiritualmente falando. Por quê? Porque tem mágoa, tem raiva, tem ódio, quer descontar, vai descontar. Não pode, não pode. Então, quando criaturas agem nesse sentido, ela está longe da colocação do amor, age por instinto. Coisa que eu admiro os animais. Um gato, um cachorro, ele só sabe amar a gente, ele só sabe dar carinho. Enquanto que o homem está roubando, está pulando, está esfaqueando. Não pode. Nós estamos vendo isso a toda hora. E é uma realidade. Então, aqui, no seu ponto de partida, o homem age por instintos. Foi o que aconteceu no começo da civilização. Mais avançado e corrompido, não tem senão sensações. Comer, beber, fumar, drogar, sexualidade, tudo. Você vê de tudo hoje. Então, aí vem uma pergunta. Mas a senhora é contra, por exemplo, homem com homem, mulher com mulher, o trisal? Eu não sou contra nada, porque cada um vai ter que prestar conta das suas atitudes, da sua caminhada. O que é moral está na nossa consciência. Todas as leis morais estão na consciência. Se você procura uma colocação diferente, problema seu. Você não vai ter o amparo, quando você for para a pátria espiritual, de ninguém, nem do pai, nem da mãe, nem da Valderez, nem da... nada. Você vai prestar conta da sua caminhada. Só. Dá medo? Não dá. Dá preocupação? Não dá. Então, sem crítica para ninguém. Ah, mas fulano, mulher com mulher, problema deles. Não sei que opção fizeram, o que assumiram antes de reencarnar, por que isso, certo? Então, nós não temos que criticar ninguém e nada. Ah, mas fulano, tereré. Não, não, não. Não podemos julgar para não sermos julgados. Ah, mas o fulano largou da mulher porque ela é chata, porque... Você não sabe, você não sabe. Então, é isso que a doutrina espírita faz com a gente, um acordar. Como você tem cuidado com o que você pensa e com o que você fala. Meu Deus. Então vamos ver lá. Aí, no ponto de partida, já explicamos que é por instinto que o Lázaro está falando. E aí, mais tarde, ele pode se corromper e ele vive de sensações. Gente,
A sexualidade exacerbada é uma doença. É cada um que tem que passar por isso que se vire. Por que que um Francisco de Assis e uma Clara de Assis tiveram uma vida santa? Santa que eu digo, eles se amaram de uma forma doce, mas sem contato físico. Não que eu seja contra o contato físico, pelo contrário. Mas existe isso, existe. Como que um Divaldo Pereira Franco, agora 97 anos para 98, não precisou usar a sexualidade, usou toda a capacidade dele para quê? Para fazer a mansão do caminho. Como que padres e bispos e papas e conseguem o celibato? Por quê? Por ser proposta, não é? Então, vamos ver lá. E aí, então, mais instruído, saindo daquela fase, o homem vai se purificando, tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Por que que a gente continua querendo cuidar, correr com as 300 crianças? Pode aumentar. Por amor. Faz bem. É delicioso. Por que que a Silvia Carline aqui, que está conosco, da nossa família, dá aula de evangelização infantil? Gente, para colocar Jesus no coração das crianças. Não é uma... Os pais precisam, como a gente dá judô, tá, não sei o que lá, dá aula de dança, aula disso. Escuta, quem é católico vai para o catecismo, quem é evangélico vai para o grupo de jovens, quem é espírita tem que trabalhar isso daí. Está aqui, está aqui. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Por isso que eu falei para vocês agora. Por que que esse Brasil lindo, pessoas chegam ao poder máximo e vai, dilapida os cofres, não pensa, vai sofrer, vai ser o pobre na outra reencarnação. Está aqui, está aqui, está aqui. Esquece, muda o foco. Não pode, não pode. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Tem família linda, todos falam a mesma língua. Tem. Mas quando tem alguém que destoa, esse alguém precisa de mais ajuda do que aqueles que estão agindo bonitinho com você. É ele o necessitado. Feliz aquele, é o que fala Lázaro, que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Gostar de uma criança linda, perfumada, que tem aula de tudo, eu sei que é bom. Mas gostar daquele feinho, de chinelo de dedo, sem dente, e etc, etc, tem que amar. Senão, a entidade que não adianta existir, não precisa, porque não faz isso. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando você enxuga a lágrima do outro, você esquece de chorar. É isso.
Quando você está cuidando desse povo, por exemplo, fez exame agora de vista em todas as crianças, vai precisar de óculos, vai na. Tá. O que vai fazer? É pedir, claro. Não, tudo bem, tudo bem. Ah, mas eu não posso aceitar um idoso, por exemplo, na casa, no centro do idoso, porque ele não enxerga. Ah, é? E por que não leva o idoso para fazer um exame e adquirir um óculos? Preguiça. Não ama. Quer que os outros resolvam. Então, a doutrina espírita, ela cobra bastante. Como diz não sei se eu vou lembrar, o Raul Teixeira diz, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. É essa, aguenta. Porque você tem que achar a solução para todas as coisas. Para aparecer um problema na sua frente, seja ele qual for, você tem que achar a solução. E você, inspirado por Deus, vai ter mecanismo para fazer isso. É lindo demais. Vamos em frente, o que fala Lázaro. Então, ele está mandando amar os irmãos em dores. Não é ficar só no bem bom, parará, tarará. Não é. Feliz aquele, então, porque quando faz isso, a pessoa não é angustiada, ela não fica preocupada com ela mesma. Aí ele está falando, seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Não fica pensando nos seus problemas, vão resolver lá. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos. E os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E foi o que aconteceu. Vocês se lembram que quando Maria de Nazaré, bem velhinha, em Éfeso, ela estava num catre, numa caminha, muito debilitada, e João, evangelista, pregava na Grécia, em Éfeso. E aí, então, ela escutou uns passos, Maria. E ela, quem está aí? Aí ela olha, velhinha. É você, meu filho? Sim, mãe, sou eu. Vim buscá-la. Oh, meu filho. E já pega aquele espírito e sai com ela. E ela, agora, o corpinho ficou. E ela, feliz com ele, mãe, onde a senhora quer ir? Ah, passa em Nazaré, vamos dar uma olhada naquele local onde nós vivemos, onde você pregou. Tá bom, foram. Volitando, não? Mas, filho, eu quero também ir em Roma, no circo. Eu quero visitar o circo romano, porque tem uma pleiade de cristãos que vão serem lançados às feras. Vamos bem. E eles vão, e ela entra, ele também, ela entra naquele cubículo, e aí então ela viu uma moça segurando num poste, chorando, chorando. Ela falou, minha filha, não, cante, cante, estamos aqui. E a moça começou a cantar, Todos dentro daquela prisão começaram a cantar. Abriu a portinhola, eles juntos foram para o meio do circo romano.
E aí, então, cantando. É aquele povo batendo palma, gostando de ver essa tragédia, essa loucura. Eles cantando. E Maria junto. Soltaram as feras. Antes que começasse a estraçalhar, todos foram levados. Os espíritos saíram. As almas saíram. Então, está aqui, está aqui. Quando Jesus pronunciou a palavra divina amor, essa palavra fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança. Esperança onde? Na colocação futura, na vida da espiritualidade. Foram para o cerco romano, para o Coliseu. Eu visitei o Coliseu e eu fiquei até um pouco nervosa, porque realmente do lado da cela tinha uma passagem de, vamos dizer, 1 metro, 1,5 metro, onde os leões ficavam, entende? Eles ouviam os ouros, era uma coisa impressionante. E o povo aplaudia, olha só, e o povo aplaudia, não? Vamos em frente aqui com o nosso Lázaro, porque a hora passa, né? Ele está falando da lei de amor. Agora, o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Porque você, sabendo que esta caminhada nossa... Oi, Josiane, boa noite, amor. Esta caminhada nossa, nós temos que prestar conta, todos, quer queira, quer não, não interessa, todos. Então, o que acontece? Acontece que nós vamos tomar cuidado. E quando você sabe que a vida continua após a morte, aí você fica mais tranquilo. Então, existe. Já comentamos em outras lives quando que foi tirado o termo reencarnação, no ano 553, por Teodoro e Justiniano e tal. A gente tem que estudar para saber essas coisas. Mas quer queira, quer não, vai reencarnar. E hoje, nossa família espiritual está melhor. Eu falo que saiu da infância, está na adolescência para a fase adulta. Porque ama. Ama todos, entende? Sabe dividir as coisas, sabe se doar. Não é dar 1 litro de óleo e dar R$10. Gente, é o seu tempo, é a sua fala, é o seu telefonema, é o seu abraço, é tudo isso. É o tratamento que você dá. Antes de vir aqui, já cuidei do meu marido com o jantarzinho dele, Lara. É assim que faz. Então, lá, o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto. Estais atento. A reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem maravilhado o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista de si mesmo, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. E está difícil. Não está difícil? Está difícil. Está difícil amar, está difícil perdoar, está difícil
abrir os olhos para as dificuldades dos outros. É muito cômodo, entende? É muito cômodo pensar só em si, no seu umbigo. Não pode. Aí Lázaro continua, disse eu que, no seu início, o homem não tem senão instintos, sabemos. Aquele, pois, em quem os instintos ainda dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo do progresso, da lei do progresso. E não importa a religião, meus amores, eu sempre falo, Jesus não criou nenhuma religião. A única coisa, amor. Então tem que ter um respeito para com todos e tudo, acabou. O Divaldo, nosso orador espírita, visitou o Papa Francisco, foi homenageado na Bahia pelo clero. É normal. É normal. Então, aí ele fala assim, para avançar, o Lázaro fala, para avançar em direção ao objetivo, que é a nossa mudança, a nossa transformação moral. Gente, fala para você mesmo, a partir de hoje eu sou outra pessoa. Precisa mudar. Chega de desamor, chega de usura, chega de não ajuda ninguém por nada, chega de preguiça. Então, veja bem, olha, veja o que fala. Ele diz assim, para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Eu falo para os jovens, amar não é a primeira noite para dormir com o cara. Não. É olho no olho. É olho no olho. Eu não preciso ter contato físico para provar que eu amo. Gente, é isso que a gente vai entendendo aqui. Os sentimentos. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Começa aí. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que não se despojando, senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. E eu fico triste, eu fico com pena. Quando um casamento está acabando porque vai para a droga, ou o casamento está acabando por causa do álcool, ou o casamento está acabando porque a mulher engordou, ficou mais velha, não está com a libido, não sei o que lá, então precisa de uma novinha. Mas até quando? Está passando, vai passar tudo. Nós não vamos viver na condição de criaturas que precisam viver do instinto. Sai disso. Melhora o seu interior. Sublima os seus instintos. Tem que... Como a Teresa de Calcutá viveu sem sexo? Como uma irmã Dulce viveu sem sexo? A senhora condena o sexo? Não, até que eu gostava. Mas acontece o seguinte, quantos se perdem por isso? Tá? É uma caída. O espírito deve ser cultivado, é o Lázaro. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrarei as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Gente, é coisa fantástica. Mas aqueles que agem, estão
só voltado à materialidade, ao instinto, é comer, é beber, sexualidade, é drogar. O que nós vamos fazer? Nada, orar por eles. E aí é que está, aceitar as pessoas como elas são. Perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ah, mas vai voltar para casa? Vai voltar para casa. E daí? Ah, mas vai ser gostoso? Não sei. Ah, mas vai fazer amor? Não sei. Entende? Precisa haver uma mudança interior na criatura para ela entender que ela é um ser em evolução. É um espírito em evolução, gente. E para gozar das benesses lá na espiritualidade, não vamos levar nada disso da matéria. Não vai ter nada disso. Se enrugou, se não enrugou, não vai. Então, Lázaro deu uma lição linda falando para nós. A mudança precisa começar hoje. Nossa família espiritual está entendendo, porque o amor é de essência divina. Não é esse amor aí. Não acredito. Hã? Encontrou o cara, já vai para a cama, amanhã não é outro, é outro. O que é isso? Isso é amor? Não. Isso não é, não. Então, nós vamos fazer propostas. A nossa família espiritual precisa, com essa fala de Lázaro, é o começo do estudo da lei de amor. Na semana que vem, vamos continuar ainda. E a fala será de Fénelon, sobre o amor. E é tão lindo o casal quando namora, noiva, casa na igreja, onde quiser, sei lá, e vive uma vida bonita, e nasce os filhos. É isso aí. Então, a mulher é culpada? Não. O homem é culpado? Não. É tudo uma questão de convivência. Quando eu me casei, eu já era espírita, então eu falei para o meu marido dessas coisas que eu gosto, não? E eu falo para ele, olha, eu nunca beijei outro homem. Ele fala, eu também não. Outro homem. Percebe? Aí ele falou, olha, você segue a sua religião, deixa eu ficar como eu quero. Tudo bem, o tempo passou, a velhice chegou, a sexualidade exacerbada, orará, e agora é só felicidade. E se não tivesse tido essa paciência, essa tolerância? Entende? Então, eu converso com vocês como vocês fossem os meus filhos, a minha família mesmo. E é por isso que eu sou franca, falo dessas coisas. E nós vamos ver, na semana que vem, o Fénelon, também, o Fénelon, um bispo de Bordeaux, bispo, falando sobre o amor, que temos que continuar. E aí, até Sansão, que vocês lembram dele, da Lila, também tem alguma coisa sobre o amor. O assunto sobre o amor aqui é bem vasto para poder haver um acordar da nossa parte. Oi, Doralice, linda, boa noite. Vocês me perdoem a forma que às vezes a gente extrapola, mas nós temos que ser verdadeiros. Hein? Verdadeiros. Só isso, mais nada. Vamos orar? Obrigado a todos. O Alan chegando também. Alan lindo, fazendo tudo bonitinho, bem casado, tem um filho lindo. Ele tem conversado. É isso. Que coisa abençoada, não é? Que coisa abençoada. Porque, gente, a hora que tivermos que nos separar fisicamente, é difícil? É. Mas viveu-se bem. É
Isso que importa. Fizemos a caminhada de acordo com a nossa consciência. Tá? Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o mestre, o médico, o amigo de todas as horas, Espírito protetor de todos da nossa família espiritual, de todos que estão conosco, que irão vir depois, benfeitores espirituais, amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por esta reencarnação. Obrigado pela religião que cada um professa, meu Pai. Obrigado. Obrigado pela família que formamos. Sim. Obrigado pelo lar, pelo trabalho, pela profissão. Obrigado até pelos problemas, pela dor. Obrigado. Evolução. Obrigado. Mas agora, Jesus vem ter conosco. Abençoai a todos. Que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Abençoai também os familiares e nossos irmãos, todos. Abençoai os lares. Abençoai e fortalecei os pensamentos, as atitudes. Abençoai. E nesse instante, você, que sempre tem algo a pedir, peça, fale com ele. Porque ele disse claramente, pedi e obtereis. Vamos pedir, peça, enquanto oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, o seu reino de amor. Seja feita a sua vontade, meu Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como de coração perdoamos a quem nos tem ofendido, magoado. Sim, e não nos deixeis cairmos em tentações, nas malhas da materialidade. Livrai-nos do orgulho, da mágoa, do egoísmo. Livrai-nos. Dê-nos uma subsistência forte para que possamos fazer a nossa transformação moral, a nossa mudança para a nossa felicidade. Que assim seja. Amados, com muito amor, eu agradeço. Ana Lopes, boa noite, amor. Firmes, vamos ouvindo esses maravilhosos que estão só tentando nos auxiliar para que sejamos felizes, alegres, contentes. Fiquem com Deus. Uma linda noite com Jesus. Sim? Não se esqueça de orar. Até nosso próximo encontro. Fique com Deus. Meus amores, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que lindo. Que noite memorável.